Quando eu tenho grandes clientes, eu quero ter uma forma mais analítica, organizada de mensurar resultados, porque senão eu acabo sempre numa vala comum que é preço. Eu vou ter um histórico de preço, a gente vai ficar discutindo o tempo inteiro condições de prazo de pagamento, parcelamentos, bonificações, etc. Eu quero tirar um pouco o jogo mesmo, que eu vá ser arrastado permanentemente de volta para esse jogo, eu vou tentar fazer o contraponto e tirá-lo. Então eu tenho que medir maneiras e outros indicadores para trabalhar outras questões que mostrem que a parceria com você é muito útil e agrega muito. A gente entrou numa empresa de bilhão no mercado quase, e ele olhou pra gente e falou assim, a gente quer dar o próximo passo, mas é com a nossa equipe atual. Eu olhei pra turma e falei, putz, essa turma não vai dar esse próximo passo. Aí eu cheguei lá no presidente do conselho e falei, presidente, essa turma não vai dar o próximo passo. Aí o atual CEO da empresa falou, não, mas é com essa turma que nós vamos dar o próximo passo. Veio um gestor do mercado que já tinha acesso a canais. E o resultado da empresa cresceu exponencialmente. Ou seja, ele não tinha um briefing de vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Ele fez o que tinha que ser feito. Olá, campeão, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Muito legal estar aqui com você, que bom que você está nos vendo ou nos ouvindo. E o assunto de hoje é um assunto que tem feito muito gestor e muitas gestoras perderem o sono, né, Marcelo? Que é a consolidação de mercado. Quando os nossos clientes começam a se consolidar, começam a ficar maiores, começam a usar esse poder para arrancar concessões, para negociar melhor, para, né, cria um mercado confuso, complicado e, ao mesmo tempo, cheio de oportunidades. Então, a gente vai falar sobre isso. É um assunto bem estratégico, então a gente lida com ele diretamente, por exemplo, na consultoria, a gente faz diagnóstico, a gente também tem uma questão de terceirização de força de vendas, onde algumas empresas nos procuram dizendo, eu quero me especializar no que eu realmente sei fazer, que é produzir, e quero um parceiro que me ajude a vender. Podemos fazer isso. Então, você está numa situação né, complicada como essas, com teus desafios, lembre que estamos aqui para poder te ajudar e estimular. Marcelo, antes da gente começar, introdução sobre o tema, você que trouxe, deve estar vendo isso acontecer direto no mercado e com certeza absoluta tem coisas daí para trazer interessantes. Em primeiro lugar, prazer estar aqui com você, Raul, prazer estar com todo mundo que nos ouve. O mercado está consolidando, o mercado cada vez na mão de menos empresas, e eu vejo que as empresas, de alguma maneira, têm demorado muito para tomar decisões em relação a esse fato. É aquele fato que vai acontecendo meio que lentamente, né? O mercado vai cozinhando lentamente e as empresas precisam tomar decisões em relação a isso. Decisões super estratégicas, porque você tem dois lados, né? Um lado do mercado que está crescendo e um outro lado do mercado que está perdendo capacidade de lidar com esses grandes players, com esses grandes concorrentes. A gente não está falando para você largar as pequenas e médias contas, mas você tem que fazer bem contas sobre o quanto você precisa investir nesses maiores clientes e o quanto você precisa direcionar o seu investimento nesses clientes. A gente fala muito nas empresas, por exemplo, pega o seu Pareto aqui e olha os seus maiores clientes. Às vezes a gente chega na empresa, esses maiores clientes estão na mão do representante comercial. E eu não estou falando que você tem que tirar o representante comercial ou não. Muitas empresas, ou a grande maioria das empresas, já tem colocado key accounts para lidar com esses grandes contas. Mas, cara, o meu representante tem uma relação ótima com essas grandes contas. Você não precisa tirar o representante, mas você precisa criar uma nova linha de atendimento ao cliente que você dê suporte para o seu representante e aproxime sua empresa desses clientes. Então, não existe uma decisão ou outra decisão, mas ela precisa ser tomada. Então você fala assim, cara, tá num representante, tá sendo bem atendido, confio na minha equipe de representante comercial ou de vendedor CLT. Beleza? Só que você tem que colocar mais uma linha de segurança nesse processo. Pô, o seu supervisor, além de supervisionar a equipe, ele tem que ser responsável por cuidar de perto das grandes contas, para que você tenha informação e você consiga lidar com isso. Porque às vezes, o que não é tão bom para o seu vendedor pode ser bom para a empresa. E aí você precisa tomar essa decisão. Você precisa falar, pô, esse movimento aqui para nós é importante e eu preciso ajustar esse movimento. E o que a gente vê é que as empresas, elas estão lentas nesse processo, elas estão muito devagar nesse processo. E tem uma coisa que também tem acontecido. As maiores contas querem cada vez receber menos gente.
né? Seja via portais de compra automatizado, via qualquer outro processo. Então é preciso criar uma estratégia para que você vá por trás dessa tecnologia e de alguma maneira continue influenciando no processo de venda, senão você vai ficar ali batendo direto numa barreira tecnológica que tem sido estabelecida em muitas empresas, né? Ou decisões de compra em grupo, por exemplo, que também tem acontecido bastante no mercado. Não pode ser uma estratégia que dependa exclusivamente do vendedor, do representante comercial lá na ponta, ou mesmo do key account. Tem que ser uma estratégia empresarial para lidar com esses clientes. Isso significa algo muito diferente daquela coisa de vai lá e vende, vai lá e atende, vai lá e vende. Não, não. Como é que eu crio uma estrutura para dar suporte para isso? Nós já tivemos clientes que nós entramos fazendo a terceirização de gestão comercial que tinha pavor, por exemplo, de entrar em home center. Não queria entrar em home center de jeito nenhum, porque uma vez lá atrás entrou em home center e perdeu muito dinheiro. A gente chegou e falou, cara, só que é o seguinte, home center era 10% do mercado, 20% do mercado, 30% do mercado, 40% do mercado e está crescendo. Não atender home center significa abrir mão de um percentual enorme desse mercado e que cada vez mais tem tomado volume, assim como o cash and carry tem tomado um volume muito grande. O que nós temos que decidir é como nós vamos lidar com esse cliente e como nós vamos trabalhar esse cliente de uma maneira muito ali na ponta do lápis e muito ali sob controle. Resumindo, depois de 3 anos, eram os principais clientes dele e conseguiam manter uma rentabilidade bem boa ou razoável dentro da estrutura. Tinha clientes pequenos que davam muito menos rentabilidade do que essas grandes contas. Ou seja, você aceitou que você tem que entrar dentro daquele mercado que era 40%, 50%, 60%, parou de brigar contra isso, mas manteve o atendimento das pequenas contas. São decisões super estratégicas que não pode estar diretamente na mão da equipe comercial. Tem que estar na mão da filosofia de trabalho da sua empresa e você tem que assumir o controle disso antes que seja tarde demais. Sabe que eu estava lembrando de algumas coisas aqui. Muitos anos atrás, o Stephen Kenneth escreveu um artigo muito bom dizendo que se você queria entender o que estava acontecendo em termos de desenvolvimento econômico das empresas no Brasil, tinha que olhar para os Estados Unidos 40 ou 50 anos atrás. O mercado americano já passou por esse processo de consolidação. A gente estava até comentando, por exemplo, aqui tem 3 grandes redes de farmácia. É isso. No Brasil tem essa pluralidade e né, pode ter espaço para todo mundo por algum tempo, mas na hora que elas começam a se aglutinar, elas ganham um poder de barganha muito forte. E da mesma maneira que a gente estava comentando antes de gravar, quando uma das pontas do mercado começa a se aglutinar desse jeito, faz um efeito cascata, um efeito dominó, porque se você ficar pequeno nessa briga de gigantes, ou você se especializa, ultra especializa, vai trabalhar um nicho muito específico e aceita que esse é teu papel, teu posicionamento novo, ou você também tem que fazer parte do processo de consolidação para fazer um contraponto de forças. Outra coisa que eu estava lembrando aqui, o Neil Rackham, todo mundo conhece ele pelo spin selling, a gente fala muito sobre isso, mas ele tem um outro livro que é excelente, que é Repensando a Força de Vendas. E ele faz um gráfico com 3 níveis de atendimento e ele fala, tem cliente que não quer ser atendido pessoalmente e ele vê o vendedor com um custo. Então o Walmart, por exemplo, é famoso nesse sentido de chamar fornecedor e dizer quanto que o teu vendedor ganha de comissão. Ah, 3%. Então tira o vendedor, vamos automatizar o processo de reposição de estoque e me dá esses 3% de comissionamento. E mais, nos encargos, não sei o que, vai negociar 3,5% a 4%. Ou seja, existe uma força, inclusive, para, em algumas situações, fazer com que o próprio vendedor, a própria vendedora, seja questionado no processo, porque ele diz, não me agrega valor. Se eu já sei o que eu quero, eu estou simplesmente tentando baixar meus custos, esse tem um complicador extra. Então, tanto que é repensando a força de vendas, de maneira estratégica, como eu lido com isso. As empresas que querem entrar nesse jogo não podem entrar com a mesma mentalidade que elas tinham antes. Se você olhar, por exemplo, a redistribuição interna de trabalhos dentro dessa composição, né, porque você está fazendo uma gestão de mix agora de carteira de clientes, uma das coisas que às vezes a gente nota, dando o exemplo dos representantes, tem uma região que este representante é responsável. Lá dentro eu tenho clientes A, B e C, e historicamente sempre atendeu. De repente aparece um mega cliente, às vezes é a melhor pessoa, às vezes não é. Mas eu tenho que parar para pensar de que a distribuição geográfica dos clientes talvez já não faça mais sentido. Eu tenho que parar para repensar e dizer, tem tipos de clientes, tem perfis de clientes. Eu não posso pedir para o mesmo vendedor
atender uma carteira pulverizada com muitos clientes pequenos e uma carteira grande onde tenho 2 ou 3 que representam 80, 90% do faturamento. Vai sempre ter um desvio. Aí a gente vai implementar Inside Sales para dar suporte e apoio e fazer. Mas eu tenho que começar não só a repensar a força de vendas, mas os meus modelos de venda, os meus canais de contato, qual é a estratégia. E fica um jogo mais complexo, porque ele é em 3D e se eu não me antecipo a isso, acaba tendo uma movimentação que eu sou lento, como você estava falando, em reagir, porque está vindo forçado de um cliente que começa a me exigir cada vez mais concessões e a minha margem começa a cair. E como muita gente ainda está no modelo antigo de que volume é sinal de sucesso e não calcula de verdade a margem disso, só vai ver quando já está se complicando, já está tão negativa a situação que a pessoa já está atrasada nisso. Você tem que ter um questionamento inteligente. Participar dos grandes. Eu vi uma vez uma matéria na Fast Company do que acontecia com as indústrias que tinham começado a fornecer para o Walmart, por exemplo. E tinha histórias de sucesso e tinha histórias de fracasso retumbante da empresa que quebrou, né? Gente que estava fazendo marca própria, gente que não estava, mas todas as de sucesso tinham um ponto em comum. Elas foram muito deliberadas na entrada. E elas diziam, nós vamos usar isso para alavancar alguma coisa, nós vamos usar esse volume para ajustar outras coisas. E eu vou usar isso como uma ferramenta para me dar mais visibilidade no mercado. Eu estou bloqueando a entrada de um concorrente, certo? Eu estou marcando, eu estou lidando com outra, ou negociando outras concessões, então faço isso, mas em troca quero alguma coisa. Quer dizer, tinha um pensamento mais estratégico em relação a isso. Você vê que aí o gestor que pensa só a gestão da força de vendas, da equipe de vendas, tem que subir um nível. E tenho que dizer, eu tenho que ser um gestor de vendas, não só de equipe de vendas. Marcelo. É isso mesmo. E você precisa, de alguma forma, analisar essa ponta aí, que na verdade, assim, é um número muito pequeno de clientes. Sabe? E o que eu vejo é que as empresas muitas vezes falam assim, cara, vamos criar um grupo de ações para os clientes. E a empresa fala assim, pô, é muito complexo. De repente você está falando assim, eu preciso criar um núcleo de ações para 30 clientes. Não é para 300 clientes que eu tenho na carteira, 400 ou 500 clientes. Essa grande massa de clientes, ou 3.000 clientes, ela é muito perigosa. Porque você começa a tomar decisões que funcionam para todos e você acaba não tomando decisões que funcionam para aqueles clientes que têm crescido, que têm cada vez mais trazido volume para sua empresa. Se você trabalhar bem com o resultado, isso é sofrido, sempre é sofrido, mas você não para pensar em conjunto de ações para esse grupo. E você fica sempre agindo de uma maneira responsiva. Assim. Então o cliente pede uma coisa, eu respondo. Ele pede outra coisa, eu respondo. E quando você vê, você está com um número de ações enormes para esse grupo de clientes, sendo que você poderia ter algo mais propositivo de verdade a fazer para o mercado. A gente já citou aqui nos nossos podcasts várias situações onde você trata esses clientes de forma diferente. Onde você bota esse cliente no avião, leva esse cliente para sua empresa, senta com ele, conversa, interage, o presidente da empresa conversa com o cara, você cria um mix de ações para eles, cara, que tiram ele completamente do lugar comum de todo mundo no mercado. Então, isso é algo estratégico. O que me preocupa é que eu olho as empresas e falo assim, pô, vamos fazer isso, cara, mas tem muito cliente. Não, esquece. Esquece o muito cliente. Ações para muitos clientes é outra história. Agora eu quero falar ação para esses 20, 30 clientes aqui. Qual foi a última vez que você parou de verdade, líder, para pensar num conjunto de ações para esses clientes especificamente? Porque você fica cobrando muitas vezes resultado da sua equipe lá no campo, cara, e eles estão lutando contra um gigante. É claro que às vezes o pequeno consegue dar um golpe no gigante, mas na maioria das vezes o gigante vai lá e faz assim. Se a sua equipe comercial, mesmo que seja um key account, estiver exposto lá na frente, cara, a chance dele ser esmagado pelo gigante é muito grande. Agora, quando você pensa como corporação, é um pensamento diferente. Então, você tem que mudar a regra do jogo para aquele grupo bem seleto de clientes. Eu sei que você pode falar assim, pô, Caetano, mas eu vou concentrar muita venda nisso. Exatamente por isso você tem que pensar. Tem ações para os outros clientes, A, B e C. Eu nem vou falar desses clientes que estão fora da curva A, B e C. Esses clientes são AA da sua empresa. E trate eles como AA, com esse grupo super premium. E aí você tem os A, B e C tradicionais da sua empresa, porque senão também distorce muito essa curva ABC. E esses AA, você tem que pensar em ações que sejam completamente disruptivas, que sejam realmente uma relação corporativa e não uma relação de varejo tradicional. É muito diferente isso. Então, esses dias, por exemplo, a gente estava num cliente, ele falou assim, pô, eu tenho uma reunião com um grande banco. Eu falei, legal, você vai lá no banco? Ele falou, não, o board vem aqui. Eu falei, louco, né? Então, o que acontece? Cara, é o banco se deslocando
para dentro do cliente para ter uma conversa. Cara, essa conversa ali tem um valor extraordinário. É claro que o banco ainda leva o cara, faz viagem, tem experiência, não sei o quê, mas, cara, foram negociar lá e foi a diretoria negociar lá, né? Foram os gestores importantíssimos dentro do banco negociar lá. Então, veja que você precisa pensar de uma maneira corporativa e não pensar de uma maneira de varejo. É um outro jogo, é um outro pensamento e que você não pode terceirizar. Você nunca pode terceirizar 100% da responsabilidade para a sua equipe. Nesse perfil de clientes, ainda mais. Agora, eu vejo que empresas tomam decisões como colocar key accounts e também deixa o key accounts muito exposto lá na frente ou muito como um concentrador de decisões. E para mim isso é um grupo. E às vezes é um grupo que exige um gestor exclusivo para esse grupo, que também é outra coisa que as empresas falam muito pouco. Então você tem, por exemplo, gestor regional. Mas eu tenho um gestor que é especificamente daquele grupo de clientes mais importantes e que vai liderar ações sobre aqueles clientes mais importantes. E porque às vezes você tem lá 5, 6, 7, 10 gestores, sendo que você não tem nenhum gestor cuidando daqueles clientes que valem muito. Ah, vai ficar difícil em termos de regionalização, o cara, ele vai cuidar dos clientes mais importantes da empresa. Então, são várias decisões que não são decisões simples, mas não tomar pode gerar um ambiente muito complexo. Você sabe que, inclusive, eu acho que muitas vezes, pelo tamanho, pelo potencial, tudo, esses clientes baleia, esses gigantes, sequestram atenção, tempo, energia, e você acaba muitas vezes não prestando tanto atenção no resto da carteira. Então, acho que uma das coisas aqui seria começar primeiro a ter um indicador que mostra internamente quanto do nosso faturamento está concentrado nesse tipo de cliente, já de cara. E seria uma coisa saudável você manter no número, sempre. Qual que é o número? Depende da tua empresa, depende da margem, depende de uma série de coisas. Mas você precisa ter esse número e precisa acompanhar a evolução dele com o passar do tempo. Segunda coisa você pode ter um olhar mais aprofundado, e deveria, de pegar a carteira normal de clientes, então faz uma curva ABC e dizer como que eu trabalho os Cs para subirem para B, como que eu trabalho os Bs para subirem para A, como que eu faço que os As continuem saudáveis, né, e aumente. Então veja que existe quase que um olhar mais clínico e mais estratégico, dizendo, ok, esse cliente está aqui, como que eu faço para trabalhá-lo? Não é a mesma coisa do outro, eu estou separando. E aí os canais de venda, os canais de contato, as ações, passam a ter uma lógica, porque tem um direcionamento. E, de novo, como o Marcelo falou, vou reforçar, não é o vendedor que vai fazer isso sozinho, não é a vendedora. A empresa tem que ter um direcionamento aqui e ajudar os vendedores e vendedoras a fazerem esse trabalho, inclusive depois com os grandes. Nos grandes, outra coisa que eu mediria seria quantos pontos de contato eu tenho dentro da empresa. Isso já é importante numa carteira menor, mas eu não quero ter um monopólio de uma pessoa do meu time falando com uma pessoa do time deles. Raramente isso vai acontecer, mas na prática, no dia a dia, você vai ver que depois de fechado o primeiro negócio, entra todo mundo nessa rotina e no fundo que eu tenho um monopólio de duas pessoas ali conversando. Eu estou numa posição muito frágil numa situação dessas. Mesmo que eu seja o dono, eu que atendo, sabe, coisas assim. Eu sou o diretor, eu não vou sair, mas eu que atendo. Não, você precisa ter vários pontos de contato. E meu último ponto em relação a isso seria: quando eu tenho grandes clientes, eu quero ter uma forma mais analítica, organizada de mensurar resultados, porque senão eu acabo sempre numa vala comum que é preço, certo? Então, eu vou ter um histórico de preço, a gente vai ficar discutindo o tempo inteiro condições de prazo de pagamento, parcelamentos, bonificações, etc. Eu quero tirar um pouco o jogo mesmo, que eu vá ser arrastado permanentemente de volta para esse jogo, eu vou tentar fazer o contraponto e tirá-lo. Então, eu tenho que medir maneiras e outros indicadores para trabalhar outras questões que mostrem que a parceria com você é muito útil e agrega muito, porque senão de novo, eu fico numa posição muito desequilibrada. E esse poder de volume usado agressivamente pode me comprometer em uma série de questões. Então eu tenho que fazer um contraponto e dizer, ok, eu jogo esse jogo, mas eu também então vou tentar levar o jogo para o meu campo, onde é que eu posso me diferenciar. E aí tem que ter uma postura proativa, não posso ficar esperando que o cliente naturalmente reconheça tudo que eu estou fazendo, todas as vantagens, todos os benefícios que estão tendo. Eu preciso proativamente mostrar isso e reforçar isso continuamente, porque em algum momento vai ter uma renegociação, em algum momento você vai entrar de novo numa concorrência e você precisa estar bem embasado. Uma das grandes vantagens de você já estar jogando o jogo com grandes clientes é que você já tem tudo isso. Então quem está entrando ainda não sabe, vai ser agressivo e vai imaginar que você vai ter que lidar
com concorrente que está querendo entrar e se deslocar, mas você tem informação interna que é muito rica. Só que você precisa ser proativo em organizar e reforçar o tempo inteiro que não é só preço que você tem, é uma série de outras questões. Você precisa reforçar seus diferenciais. Marcelo. É. Raul, e você sabe que uma coisa que a gente tem que pensar muito sério é que às vezes você não tem essa pessoa dentro da sua empresa, sabe? E às vezes você precisa importar essa pessoa do mercado. E eu vejo também que as empresas são muito lentas nesse processo, né? Então, às vezes ela tem lá um gestor excelente de varejo. Excelente, de varejo, faz muito bem a gestão, mas ele não é um cara de grandes contas. E ponto final. E olha, dificilmente esse cara de varejo vai ser um cara forte de grandes contas, até porque ele tem tanta coisa para lidar no varejo que ele não vai saber necessariamente lidar com grandes contas. Então, às vezes, você precisa trazer esse cara do mercado. Você precisa pagar para trazer esse cara do mercado. Um cliente nosso de consultoria, ele fez isso. Ele queria atingir esses clientes grandes do mercado, no segmento dele, e ele foi atrás de achar um cara que já tinha feito gestão desses grandes. Cara, imediatamente ele trouxe o cara e ele comprou acesso a 3 ou 4 grandes players do mercado, automaticamente trazendo esse cara para dentro da empresa. Esse cara custou caro? Custou caríssimo. Mas valeu a pena? Valeu a pena demais, porque ele fez uma mudança de chave muito grande na empresa. Então o que eu vejo é que às vezes a empresa ela fica pensando em ocupação territorial, em expansão de base de clientes, de representantes, não sei o que, e vendedores, mas ela não pensa estrategicamente nessa expansão sobre as grandes contas, né? Que é comprar o acesso. Cara, quanto esse cara pode consumir de mim? Tanto. Cara, ele fez uma proposta super agressiva para esse cara. Falou, cara, do que você me trouxer de resultado, não de faturamento, porque a armadilha tá aí, né? O que você me trouxer de resultado, eu vou compartilhar uma parte de resultado com você. E eu lembro quando ele decidiu fazer isso, o financeiro da empresa falou, não, tem que ter salário, tem que ter meio equilibrado entre os gestores, não sei o que. Ele olhou e falou, não vai ter equilibrado nenhuma, eu preciso acessar esse mercado, meus gestores não conseguem acessar e eu vou pagar para trazer esse cara do mercado e eu vou compartilhar o resultado com ele porque eu preciso acessar esse mercado. Ponto final. Então veja que às vezes é uma decisão estratégica pra caramba que fez ele fazer um movimento que se ele não fizesse, ele ia demorar 5 anos para fazer. E quanto mais tempo demora ele para acessar esse tipo de cliente, mais vai estar nebuloso o cenário ali dentro. Ele precisa acessar agora. Então esse cara deu um salto de faturamento e também de rentabilidade, porque o ponto estava aí, ele não tinha acesso a um número final, mas ele tinha acesso à margem de contribuição do que ele ia vender para aqueles clientes, e ele entrou já não cometendo erros que ele tinha cometido nas empresas anteriores, ele mesmo falou depois, para que ele conseguisse ter uma margem de contribuição maior, certo? Comprou acesso ao mercado. Então, às vezes, eu vejo que as empresas ficam tentando fazer, como você bem disse, Raul, a mesma equipe fazer essa gestão? De jeito nenhum. Mas também, às vezes, o mesmo gestor fazer essa gestão, que também, às vezes, de jeito nenhum, porque na sua empresa não tem ninguém com característica ou acesso a isso. E adquirir acesso a isso representa encurtar muito o tempo do resultado. Então, você precisa olhar de uma maneira muito ampla para isso. É uma decisão estratégica e quem decide tomar e quem toma acaba se dando muito bem com isso. Sabe que tem um livro que eu gosto muito que se chama No Man's Land, que não sei se foi traduzido para o português, mas é Terra de Ninguém. E eles foi estudar, o autor, empresas que eram pequenas e foram fazer a transição para a grande. E por que algumas delas morrem no meio do caminho, algumas conseguem, mas essa terra de ninguém tem uma taxa de quebra muito grande. E a taxa de quebra muito grande, de maneira muito simplificada, ele colocou 4 grandes gargalos. Primeiro, os líderes empacaram no processo de crescimento e os líderes hoje, os donos, são os fundadores, são a principal trava, estão tentando replicar um modelo que deu certo lá atrás. Segunda coisa que pode acontecer, os líderes têm uma visão de crescimento agressiva, mas a equipe não acompanha, então você tem um descasamento aí tem alguém na liderança com uma visão empreendedora, uma visão de mercado, às vezes está entendendo o que está acontecendo, já visualizou o caminho, mas a equipe está reticente, é lenta ou é incompetente, porque uma pessoa que geriu 5 vendedores ou 10 vendedores não é uma pessoa que está acostumada a lidar com 50 ou 100 vendedores, certo? Da mesma maneira que um vendedor, uma vendedora que está acostumada a lidar com contas pequenas, não é a mesma pessoa que vai lidar com contas grandes. A conversa é completamente diferente, o vocabulário é diferente, as pessoas que você vai negociar é diferente, as condições são diferentes. Pode ter uma transição? Pode, mas é a terra de ninguém ali, você tem que ter cuidado. Terceira coisa que acontece é que os processos empacaram. Então, eu estou tentando replicar um modelo, então, por exemplo, crédito, ou prazos, ou entrega, né, logística de entrega, ou não, eu não posso pegar as minhas condições e achar que eu vou replicar
de uma parte da carteira para outra, não vai acontecer. E vão ser negociações especiais diferentes, etc. E o quarto é meu posicionamento. Então, se eu tenho um posicionamento super diferenciado em alguns nichos de mercado com os grandes clientes, isso vai servir como porta de abertura, querem trabalhar comigo, mas ao mesmo tempo eu sei que a negociação de verdade talvez tenha que ser uma negociação diferente. E eu talvez tenha que evoluir, às vezes, né, aí tem N coisas. Não quero aprofundar nem tornar complexo demais, mas tem lançamento de produtos específicos, específicas, marcas de combate, quer dizer, do tipo, tem formas de trabalhar. Mas note que se eu não estou fazendo com que todo mundo nesse processo evolua e principalmente entenda este é um mercado diferente, e esta é uma situação diferente, ela precisa ser tratada de maneira diferente, porque parece que eu vou ser mais eficiente se eu pegar a equipe que eu já tenho, o líder ou a líder que eu já tenho e vou tentar replicar. Se essa pessoa não tem esta cabeça, não tem este modelo de processo, não tem um modelo mental, vai ficar muito complicado. Muitas vezes um key account vai ganhar bem mais do que vai ganhar um vendedor ou uma vendedora normal da empresa. O gestor, a gestora também precisa estar alinhado em termos de resultado, e nós estamos falando de, às vezes, mais zeros, certo? Numa parte da equação, e as pessoas têm que estar ok com isso, porque senão tem um termo que eu gosto muito, que é o Harv Eker, dos Segredos da Mente Milionária, fala de termostato financeiro mental, que a pessoa, a cabeça dela vai ter um ponto em grana, e a partir daí é um teto. Daí, a partir daí, ela já não sabe o que fazer, se perde, e a gente tem casos engraçados. Você fala para os vendedores e vendedoras, qual foi a primeira grande venda que você fez? Como é que você sentiu? A pessoa, meu Deus, eu quase fiz xixi na calça, eu queria chorar, eu queria não sei o quê. Quando eu não sabia se eu gaguejava, porque aquilo realmente era um valor completamente fora da média da pessoa. Para uma pessoa que vai trabalhar com key accounts, os grandes valores têm que ser normal, tem que ser uma conversa do dia a dia. Não posso me assustar com esses números. Senão, meu termostato financeiro mental entra, e ele é muito forte, e eu começo a ter que revisar algumas coisas. Note que quando eu pego o dono ou a dona da empresa com o termostato financeiro mental baixo, eu tenho um problema. Quando ele tem uma visão mais agressiva do mercado, tipo, vamos para cima, a equipe é que muitas vezes tem. E aí eu tenho que fazer esse reequilíbrio. Por isso que, às vezes, repensar quem é de verdade que vai liderar esse processo é super importante, porque eu estou indo para uma expansão do meu termostato financeiro mental. E a maior parte das pessoas não consegue fazer isso. Se eu pego alguém que já está jogando, é que nem você pegar jogador que já jogou em time grande. Está acostumado a lidar com estádio cheio, está acostumado a lidar com empresa, é outro papo, certo? Você pega uma pessoa que sempre jogou na terceira divisão e diz, não, agora vai jogar lá no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern, no PSG. Lá, coitado da pessoa, se perde ali. Tipo, tá acostumado a ganhar 8, 10 mil reais por mês, de repente ganha 25. A pessoa não sabe nem o que fazer com aquele dinheiro, se perde. Então, eu preciso saber jogar o jogo do dinheiro e em grandes volumes. E é um outro jogo, tem que entender isso. Você sabe que, para a gente ir encerrando aqui, Raul, durante muitos anos de consultoria, né, a gente passa por erros, né, cara? E não tem jeito de não passar, né? A gente entrou numa empresa e essa empresa olhou pra gente e eles estavam mais grande, empresa de bilhão no mercado quase, e ele olhou pra gente e falou bem assim, a gente quer dar o próximo passo, mas é com a nossa equipe atual. Desenvolve esses caras. Eu olhei pra turma e falei, putz, essa turma não vai dar esse próximo passo. Aí eu cheguei lá no presidente do conselho e falei, presidente, essa turma não vai dar o próximo passo. Aí o atual CEO da empresa falou, não, mas é com essa turma que nós vamos dar o próximo passo. Aí a gente entrou e começou a desenvolver essa turma, não sei o quê, e de repente a empresa falou bem assim, cara, me indica alguém para ajudar a trazer um gestor, e a gente ajudou dentro desse processo para trazer o gestor. Veio um gestor do mercado que já tinha acesso a canais, né? Esse gestor simplesmente passou por cima de tudo e o resultado da empresa cresceu exponencialmente. Ou seja, ele não tinha um briefing de vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Ele fez o que tinha que ser feito. E eu confesso que eu fiquei ali olhando e tentando fazer aqueles caras produzirem, ainda que eu soubesse claramente que aquilo ali ia ser uma missão muito difícil, num prazo que a empresa não estava disposta a pagar. E aí eu fiquei gastando tempo e energia num jogo e eu devia estar olhando para outro jogo, né? Então são aprendizados, né? E eu não tenho a menor vergonha de contar isso, porque são muitos casos de sucesso e também alguns casos que a gente poderia ter agido diferente, porque o briefing que a empresa deu não era o briefing que precisava. E alguém teve que dar uma canetada e falou, não, vamos trazer alguém no mercado e ponto final. Aí eu falo que foi um erro, porque quem tinha que ter dado essa canetada seria eu. Chegar lá e falar, não vai ser com esses caras e ponto final, né? Eu até falei, mas eu falei, não, mas vamos tentar, já que vocês querem tentar. E não era assim que ia acontecer o crescimento. Era realmente trazendo alguém que tinha essa visão de acesso, e essa visão e esse acesso ao mercado para fazer esse crescimento. Então,
é um pensamento muito disruptivo que a empresa tem que ter, né? Um novo pensamento, uma nova empresa, para que você consiga acessar novos canais com mais eficiência, e é sobre isso a nossa conversa de hoje. O meu ponto final aqui é que não adianta nada ficar gastando dinheiro com um super artilheiro se o teu técnico é fraco. Se você quer mudar um time de verdade, contrate uma boa diretoria de clube, está muito preocupada em quem é que vai ser nosso melhor. E se eu fosse gastar dinheiro hoje, eu gastaria no técnico. Porque um técnico bom consegue dar um jeito nos jogadores mais ou menos, sabe até quem contratar, quem não contratar, vai falar com ele. Agora, um técnico fraco, ele consegue estragar até o jogador bom. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho que encontrar um ambiente propício para jogar o campeonato grande, jogar em estádio grande e né, com pressão grande. E tem que ser gente que tem essa mentalidade, essa cabeça grande, está acostumado a lidar com isso. Porque senão eu estou treinando a minha equipe para lidar com esses processos, estou fazendo um processo de formação interna que é muito custoso, muito lento, e a maior parte das pessoas não consegue fazer. Porque pare para pensar, se fosse para acontecer, já teria acontecido. Então, quais são as travas? Eu preciso destravar isso. Então, você que está nos vendo, nos ouvindo, conte pra gente, curte, comente, compartilhe, fale como é que você tem lidado com essas grandes contas e como que você tem lidado especificamente com essa questão de o mercado está se consolidando, como eu reajo de maneira proativa e estratégica. Vai ser um prazer trocar ideias com você sobre isso, tá bom? E se você precisar de ajuda para superar este desafio especificamente, temos uma equipe especializada com muitos consultores, liderados pelo Marcelo, inclusive, com muita experiência sobre isso. Vai ser um prazer e uma honra poder trabalhar com você. Marcelo, algum comentário final antes da gente se desconectar? É isso, acho que foi um podcast importante e sei que muita gente aqui que está nos ouvindo já tem uma estratégia, mas repense, porque às vezes a estratégia vai desgastando e ela começa a desgastar e você muitas vezes nem percebe. E o mercado não vai desconsolidar. A tendência natural de você olhar o que aconteceu em outros mercados é sempre isso, é o poder do dinheiro, aglutina e depois negocia. E se você não faz parte de uma ponta, você faz parte da outra. Você vai ter que escolher qual dos jogos você quer jogar. Campeão, super obrigado, prazer estar aqui com você. Nos vemos ou nos ouvimos na próxima semana. Até lá, grande abraço, obrigado, boas vendas. Tchau.